É estranho, né? Eu venho da academia americana e é um pouco uma exigência a gente ser multifacetado. Então é estranho falar surrealismo e depois relação Brasil e Portugal. E eu estou aqui também como parte do Português de Papel, né? Enfim, é um pouquinho de tudo e afinal a gente não é especialista em nada, não é? Mas enfim. Eu queria poder ter trazido o livro para vocês, mas ainda não saiu, ele ainda está na gráfica, vai sair esse mês. Então o que eu vou fazer é um pouco falar da obra do Leiria, a obra poética, não é? E como é que a poesia dele de alguma forma se reflete no que ele acabou sendo conhecido como um revolucionário, um escritor de bastante fama, se vocês querem, na ideia da postura política e da sua postura ética também, não é? Como surrealista e não só, quer dizer, ele é surrealista mesmo quando deixa de ser oficialmente parte do grupo, mas ele, mais do que um artista surrealista, eu defendo que ele é um artista moderno, da modernidade. Então vou ver se eu consigo argumentar e convencê-los disso também. Bom, para surpresa de muitos assíduos leitores de seus revolucionários contos, os contos do Gin Tonic, os novos contos do Gin, Mário Henrique Leiria escrevia poemas antes mesmo de se evidenciar na literatura portuguesa como best-seller na década de 1970. Mais ainda, era poeta moderno, cuja produção não se limitou a uma fase ou momento de sua vida, mas foi fecunda antes, durante e depois de ser um artista celebrado pelo público. Olá! Por moderno, entenda-se aqui o sentido referido por Almada Negreiros, que via o modernismo, o surrealismo e outros ismos portugueses como um fenômeno único. Na ocasião dos 50 anos de Orfeu, escreveu o poeta-pintor o seguinte: que empatar é esse de modernidade, modernidade, modernidade a todo tempo e ainda outra modernidade. Fica esta, a última. Esta agora é perfeitamente aquela primeira de todas as modernidades. Ainda que a obra poética de Leiria, em tempos de grupo surrealista e de imagem devolvida, poema Mito, publicada pela primeira vez em 1974 pela editora Forja, mas elaborado em abril de 1950, tenha sido divisora de águas, na opinião de Maria Teresa Horta, de sua concessão e criação da arte poética portuguesa, muito poucos versos viram a luz. Maria Teresa Horta sublinhou numa recensão ao livro de poesia do autor, publicada no Expresso em 22 de junho de 1974, que Imagem Devolvida, poema Mito, era um documento autêntico, e eu cito, empenhado na luta que todos os escritores deveriam travar pela sua independência. A crítica e também poeta enalteceu a coragem e liberdade artística de Leiria, para ela exemplar. E eu cito: livre é, imagem devolvida, só desse modo a sua voz, o seu grito será autêntico, a sua escrita será autêntica. Tal marca de independência e coragem pode ser verificada em toda a sua poesia. Por vezes de modo evidente, como em Poema Épico, um poema nada épico, composto em 1939, quando o poeta tinha apenas 16 anos, outras vezes de maneira mais sutil, como nos casos de poemas que acabam de modo abrupto, como acontece em Três Quadras Patrióticas para a Boa Edificação da Juventude, ou com marcações rítmicas estranhas, mas não menos humoradas, como é exemplar em Divagando à Volta de um Tema Velho, poema pseudo-árcade, pseudo-bucólico, também composto em sua juventude em 1944. Então, em Três Quadras Patrióticas para a Boa Edificação da Juventude, ele escreve: na linda praia de Fão, a mais bonita do Minho, os homens vão de roupão, só dão fuas de roupinho. Neste frio que nos trama e gela até uma santa, o que é bom é ter na cama uma duquesa de Mantua. Naquela batalha ímpar, foi uma coisa de má nota ver todos em bem trajar e a padeira em aljubarrota. Basta. Um final abrupto que quebra o ritmo do poema.
E, divagando à volta de um tema velho, é só um trecho. O pastor tocava flauta, o sol brilhava alegremente. De repente, a ovelha baliu, estorceu-se em dores cruentas, berrando, espirrou pastas esponjosas de sangue. A ovelha pariu. O prado verdejava, floria, a erva vicejava com vigor, pingava o calor, e sujando, emporcalhando o manto verde, restos, entranhas da ovelha iam se espalhando. O cão olhava o rebanho, a cabeça erguida, vigilante. Mas no instante, avidamente, o focinho mergulhou nas sobras do parto, nas pastas palpitantes, chafurdou. Então, o locus amenus, neste caso, que apresenta a natureza em seu estado primitivo, é cru e muito pouco higiênico. O segundo volume da obra completa de Mário Henrique Leiria documenta toda a poesia que até hoje podemos encontrar, as inéditas e as dispersas, desde fins dos anos de 1930, quando o poeta era ainda adolescente, até os anos de 1970. Como leitores, será possível observar uma variedade temática, não necessariamente relacionada à época em que os poemas foram escritos, como Leiria ele mesmo explica num prefácio inédito a uma antologia poética, desaparecida e jamais publicada. No prefácio, o autor escolhe versos dos anos de 1948 a 1956, reconhecendo a desconexão entre eles, mas propondo sua evolução pessoal como fio condutor da aparente incoerência temática. E eu vou citar esse prefácio que estava manuscrito. Está na vontade de cada um publicar os poemas que entende, se os tem para publicar e se entende fazer. Na dos outros está de ler e gostar ou não. Contra isso, nada a fazer. Nos poemas que aqui se leem, agarrados entre vários, desde 1948, época em que o autor se dizia surrealista, até 1956, época em que tal já não se diz, parece existir uma aparente falta de unidade. Essa incoerência é, afinal, a própria coerência de uma linha evolutiva em que vários acontecimentos marcaram a quem os fez um caminho a seguir, mais próximo do homem e dos seus problemas. É sempre difícil procurar o que julgamos ser verdade, mas dessa procura sai frequentemente o encontro com a realidade, com aquela realidade que tantas vezes está mesmo ao nosso lado e com a qual topamos diariamente. Decifrá-la, eis o doloroso. Essa decifração não obriga, no entanto, ninguém a ficar com um ar muito zangado. É bom não perder, nunca perder o senso do humor e do amor e ir até o fim com a capacidade de sorrir e, se for preciso, de dar de repente um pulo. O segundo volume que a E-Primato vai lançar em junho deste ano tem como divisão, justamente e à guisa de homenagem, os poemas dos anos de 1948 a 1956, não somente aqueles que o poeta teria escolhido publicar, mas todos os presentes em seus espólios na Biblioteca Nacional de Portugal, coleção Manuel de Brito, espólio Arthur Cruzeiro Seixas e da família, na maioria dos casos. E o material disperso em catálogos de exposições, antologias e jornais. Imediatamente após esses poemas, seguem os de 1947 e posteriores a 56. Faça uma única divisão no livro por uma questão estilística, sobretudo, dos poemas escritos entre os finais de 1930 e meados de 1940, a que chamamos poemas da juventude. A sua poesia é permeada por um eco daquela produzida pelos modernistas portugueses, Pessoa, Campos, Sacarneiro e Almada, este último amigo de Leiria. Portanto, ao ler em separado seus poemas da fase inicial, quer-se demonstrar que já trazem a marca de liberdade, para recuperar a crítica de Maria Teresa Horta, humor e certa melancolia. Tais características que se veem presentes também nos contos, de modo bastante intensificado, vêm de uma linhagem modernista portuguesa, mas não só. Nos poemas experimentais, cuja paródia aparece, ou nos poemas inacabados, ou naqueles com diferentes versões, ou de repetidos motes, em todos, portanto, a verve leiriana que tanto louvamos pode ser encontrada. Se testemunhamos momentos de experimentalismo,
em que o nosso poeta parodia Fernando Pessoa, em que Parábola é só um exemplo, o Álvaro de Campos, como acontece em Lucidez Antifilosófica, e também Mário de Sá Carneiro com o poema Quimera da Sombra, podemos de igual modo inseri-lo no rol internacional de outros artistas consagradamente modernos. E Parábola, vocês vão perceber uma semelhança, porque é uma paródia, a Chuva Oblíqua, por exemplo. A bola de metal rola, rola e rebola, sempre igual, a cair, a zunir, aos trancos solavancos, de som e melodia. A bola de metal é igual a uma sinfonia. A bola de metal é lírica, é cantante. Sempre a rolar, em espasmo sensual, lá vai a bola de metal. E o homem curviforme e vago só vê a bola de metal que rola, rola e rebola, que é corpo de animal e forma de absurdo lago. A bola de metal tem tentações doutrora. E Lucidez Antifilosófica, que parodia o sensacionismo, por exemplo. O fantoche quieto que está aqui ao lado tem pernas de louco, corpo oco e colete reles de riscado. O arlequim zigue-zagueia no meu castelo de vinho sensual. O meu Hamlet com uivos de chacal está de diarreia. Ah, quebrou-se o meu riso, que era meteoro e cavalo doido. Quebrou-se tudo, tudo ficou liso. Sexos de fêmeas com garras de pantera voam dentro dos meus olhos com asas negras de quimera. Ah, quebrou-se o meu riso, que era meteoro e cavalo doido. Eia, capitão da proa, dá-me pedaços do teu barco e a seguir caldo verde proa. Eia, capitão da proa, dá-me uma fatia do teu charco e depois mais caldo verde broa. Eia, capitão da proa. E segue numa paródia evidente a Álvaro de Campos. Em Quimera da Sombra, vocês mesmos podem ver a tradução direta, propriamente dita, do Petro Zagoriansky, que é o Sá Carneiro. Por exemplo, nesses versos, é o ar que sabe a luz e que range como cristal, e aqui aparece também muito parecido já no original, os gumes brutais, turbilhões silvantes, que também aparecem nos versos do Leiria, a gaiola e os losangos, que estão aqui, gaiola de losangos, enfim, tem uma versão direta à paródia, que é homenagem também ao Sá Carneiro. Ainda o nome de Leiria pode ser unido ou reunido junto ao de Carlos Williams, poeta do cotidiano mundano. Os versos do americano Hey, can I have some more milk? Yes, always the gentle mother, poderiam estar lado a lado com o que Leiria escreveu em Querida tia, o sobrinho nato findo, tão lindo, dá o bom dia. Então esses poemas do cotidiano que podem parecer uma simples brincadeira, na verdade, se a gente for cotejar com a poesia da modernidade, são mais do que só uma brincadeira para tia, né? Os poemas para os parentes, aliás, têm, uma vez ultrapassada a homenagem, não coíbe o leitor de assumi-los como parte de uma vertente moderna. E aqui tem dois exemplos. Poemas para os anos do tio Abel. A luz clara e vertiginosa de uma lâmpada de 60 watts, luz do sol. Eu faço um poema, na época da máquina do avião supersônico, ano 8º da era atômica, eu faço um poema. Entre o trepidar oscilante do comboio elétrico e a segunda volta consecutiva da biela do motor diesel, eu faço um poema. Entre o mastigar rápido de uma refeição ersatz, no restaurante relâmpago e a última notícia veloz que o telégrafo nos traz, morreram 30 mil chineses, não tem importância nenhuma, eu faço um poema. Faço sempre um poema, sempre um poema, um poema, um poema, para comemorar a descoberta do homem por si mesmo, Uraea Zutsut. E continua, terminando com o tio continuará a usar largamente o seu direito de fazer anos, que o espaço é enorme e os anos fazem-se para que os sobrinhos amigos deem sempre fortes abraços. E este é o fato para o aniversário da tia.
Tal tia és tu, das tias a nata e a perfeição, que se deu fenômeno metapsíquico nu e cru. Até as sombras em dia de teus anos saem do seu noturno eterno para berrar felicitações, parabéns e saudações, e nada mais digo até o fim, porque a minha sombra já falou por mim. Os nomes de brasileiros como Carlos Drummond de Andrade e Manuel Bandeira também surgem nesse rol da poesia moderna sublinhados. Como os 3 célebres poetas, Bandeira, Drummond, Carlos Williams e ainda Alexandre O'Neill, Mário Henrique Leiria transmutou seu ambiente social em versos. Transmutação essa que, por vezes, aparece como uma proposta alquímica, surrealista, tal e qual outro contemporâneo seu, Antônio Maria Lisboa, cuja magia o tornou célebre entre os poetas portugueses. Eu vou pedir para a Joana ler. Merecem destaque os poemas A Quinta Operação e A Mulher de Sarno. Não sei se você consegue ver, Joana. Consigo, isto agora foi uma surpresa. Isto é do Leiria. Sim. É que eu estou a ver já ali coisas que se parecem do António Maria Lisboa. Eu, o grande mago da pirâmide, gerado na praia extremamente solitária pelo encontro súbito do fogo com a água e cujo aparecimento no universo foi assinalado com a devoradora passagem do cometa, eu mesmo o cometa vermelho que me previ na constante expansão do cinto magnífico que me rodeia de espaço por todos os lados, eu mesmo o fogo que me gerou transformado em longas espirais vulcânicas, eu mesmo a água que me deu origem, recordação perdida do dilúvio que ensina a luta violenta entre a esfinge e o dragão, eu solitário, único, senhor das coisas de cima e das coisas de baixo, conhecedor da relação exata entre um e todo, realizador total e oculto da grande operação alquímica da dupla vibra-olho, um ponto, eu polo magnético do número e da letra, eu esfera ígnea pendurada na língua da enorme boca, eu coroado de 7 estrelas excessivamente brilhantes e desconhecidas, tendo na mão direita o segredo ocluso e na esquerda 9 varas muito antigas que se repetem 3 vezes. Eu, grande hierofante dos 2 triângulos, dos 6 pontos e dos 5 pentáculos herméticos e circulares. Eu, trópico da vibração tentacular e do ritmo vivente que traz no extremo do pêndulo a origem do Sol e da Lua. Eu, Ria Ekemion, cujo nome também pode ser neste momento dito de 3 formas distintas e pronunciado pela letra Z, vou praticar o grande ato mágico da minha própria transmutação nos elementos que ensino. E aqui é o ato mágico, que seria a sua assinatura. Ok. Mário Henrique Leiria. Isto é muito parecido alquímica. Com muita coisa do António Maria Lisboa, é quase igual. Aliás, há licitações que são iguais. É. E o Rui pode ler a outra? Sim. Mulher de Sarno, dolorosamente vertical, desdobrado nas horas universais, de um sol que já esperávamos tivesse desaparecido, vê-nos estranhamente solitária a mulher de Sarno, a mão erguida segundo o eixo do espaço, as pernas fletidas como asas que esperassem a hora da partida, a cabeça sem rosto. Olhando-nos do fundo da própria existência, uma monstruosa pedra a acompanha diariamente, enquanto os pássaros vão e vêm, no alto da escarpa o vermelho é a sua cor. É a persistência da memória, reflete na sua sombra a história de um caminho perdido, gravura que nos aparece, ora estranhamente nítida, ora impossivelmente oclusa por nós próprios, em volta, 4 círculos de noite. Obrigada. Então, vejam como são completamente distintos os poemas, não é? Às vezes escrito numa mesma época, outras vezes de outras fases, claro. Aquilo lembra também muito a cena do ódio. Pois sim. A gente pode fazer também várias conexões. Mas ali em Lisboa é muito óbvio mesmo. Enfim, há ainda outros poemas leirianos, os futuristas, por exemplo, que não são necessariamente relacionáveis com a proposta de Marinetti. Há poemas que nos remetem tanto a Dada como a linguagem publicitária, por exemplo, esses 2. E há os metapoemas, que nos ensinam a compreender sua proposta artística e humanística. Por exemplo, em Independência, eu não procuro rimar a palavra, quero rimar, quero jogar, com o sentimento, fazê-lo vibrar. Eu sou poeta não de frases, mas de sensações. Quero modelar ideias, não aspiro a enquadrar expressões.
Desejo divagar por tudo que me atrai, não quero enjaular ondas de beleza em métodos arcaicos prosaicos. Para que arrumar curvas vagabundas no soneto ou acorrentá-las à quadra e ao terceto? Deixem as curvas alargar, delirar, deixem-nas ampliar as suas cores, deixem-nas voar. Por isso eu quero rimar com tudo que vejo e sinto. Não me interessam as razões. Rimo com cores, com ideias, movimentos, sensações. Ainda poemas amorosos em que testemunhamos um percurso de sucessos e insucessos com as mulheres tornadas musas, e tais versos denunciam um artista emotivo, menos rebelde, mais romântico, uma faceta leiriana bastante inusitada. Este volume da poesia completa, portanto, desnuda o poeta revolucionário, deixando à mostra o seu crescimento como artista, homem e ser político que o transforma em mito revolucionário. Suas referências contemporâneas e passadas, surrealistas e não só, suas preocupações estéticas e éticas ficam ao descoberto. Ao optarmos por mostrar a poesia toda, permitimos que o leitor tanto se depare com o poeta que Natália Correia homenageou, declarando um corpo minúsculo, fosforejando intensidades poéticas, gráficas, pictóricas, libertinas, morais, de uma nova moral fundida na revolução desmistificadora das farsas revolucionárias que fará surgir o homem e a mulher integralmente livres, como com o apaixonado marido abandonado que Cesarini referenciou num depoimento seu. O Mário Henrique Leiria, que era um tipo formidável, tinha uma paixão impossível por uma alemã. Não obstante, o Leiria do Gin Tonic, tão conhecido nosso, fica sempre presente. Obrigada.